Carla, muito obrigada. Ana tem uma apuração interessante para contar para a gente. E é interessante porque ela garantiu que é interessante, tá? Porque ela não me contou qual é a apuração, não. Ela vai me revelar isso agora, junto com você. Não antecipei nem para você, né, Natuza? Nem. Natuza, eu peguei a temperatura no Supremo sobre o que deve acontecer quando transitar em julgado esse julgamento, né, todo esse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, já teve julgamento, foi condenado e agora está na fase de embargos. Bom, a ideia é que realmente entre novembro e início de dezembro se encerre. E a temperatura hoje é que Bolsonaro iria para o regime fechado, viu? Quem determina isso é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e, claro, submete a própria turma, a primeira turma. Conversando com pessoas ali no Supremo, a tendência é que Bolsonaro cumpra, assim, esse regime fechado e no sistema prisional, quer dizer, em Brasília seria a papuda, não seria, por exemplo, Polícia Federal ou nem mesmo Exército. Então, esse seria o desenho deste momento. E aí, por exemplo, quem compara com o caso do ex-presidente Fernando Collor, eu fui lembrada que Collor chegou a ficar 8 dias no sistema prisional antes de passar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde, mas a defesa sempre precisa comprovar tudo isso com farta documentação. A defesa, à época de Fernando Collor, chegou a apresentar mais de 300 exames e documentos para comprovar os problemas de saúde e então ele poder passar para o regime, a prisão domiciliar. Então, neste momento, é o desenho que se encaminha. Ele iria para o sistema fechado, para, inclusive, a papuda em Brasília, e aí, então, a defesa teria que encaminhar a documentação e comprovar as questões de saúde sérias. A gente sabe, ele foi vítima de uma facada e, desde então, passou por inúmeras cirurgias. Mas, a partir disso, o próprio ministro Alexandre de Moraes e depois a turma iriam avaliar, então, uma prisão domiciliar. Agora, ele teve revogada neste momento, né, o pedido negado o pedido de prisão domiciliar, mas é sobre outro caso, aquele envolvendo Eduardo Bolsonaro. O que a gente está falando aqui é quando transitar em julgado o próprio processo, todo esse julgamento que envolveu a tentativa de golpe de Estado. Bom que você separou as duas coisas. Você falou papuda, não existe possibilidade, por exemplo, de ser superintendência da Polícia Federal, ficar numa carceragem, numa sala especial como Lula ficou? Natuza, eu ouvi e fiz exatamente essa pergunta e o que eu ouvi é que Lula não havia transitado em julgado ainda o processo dele naquele momento, por isso ele estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Neste caso de Bolsonaro, já haveria o trânsito em julgado do processo e, portanto, segundo essas pessoas que têm conhecimento profundo dos casos e de como funciona o Supremo Tribunal Federal, não caberia à Polícia Federal, seria mesmo o sistema prisional.